Ovos, um ótimo alimento, porém rodeado de muitos mitos, né? Muitas incertezas, muitas dúvidas. Nesse vídeo aqui, vou falar só desse alimento que hoje é usado para combater a desnutrição no mundo. Bom, vamos por partes aí, né? Primeiro a clara do ovo, que ela não tem muito segredo, tá? Geralmente uma clara de ovo, de galinha, tem 3 gramas de proteína, certo? Traços de minerais e algumas vitaminas, como por exemplo, cálcio, fósforo, ferro, sódio, potássio e algumas vitaminas do complexo B. A clara de ovo em forma de suplemento é conhecida como albumina, tá? Super saudável, exatamente como a clara do ovo. A única colateral seria as flatulências que ela pode causar. Tá? As flatulências seriam aí os gases intestinais mesmo. Bom, para se evitar, ou pelo menos diminuir um pouco dessas flatulências, a gente pode usar um pouco de iogurte junto, tá? Porque o iogurte dentro do corpo não deixa a fermentação acontecer, então os gases são diminuídos bastante, tá? Se vocês querem aí uma média, mais ou menos uns 50 ml de iogurte para cada uma ou 2 claras de ovos, tá? Para albumina aí, umas 30 gramas de albumina, você pode colocar aí uns 200 ml de iogurte, tende a ser suficiente. Existe uma outra opção aí, que é o carvão vegetal, né? Porque às vezes o iogurte a gente não pode colocar, porque a dieta está um pouco restrita. Então esse carvão vegetal funciona do seguinte: você pode comprar ele na farmácia ou mandar manipular, tá? É bem barato aí, mais ou menos uns 10 reais você compra uma quantidade legal. E aí você usa mais ou menos a dosagem de 500 miligramas depois da refeição explosiva, certo? Você deve estar se perguntando se essa técnica do iogurte e do carvão vegetal serve para outros alimentos explosivos, tá? Serve também, dá para usar na batata, no repolho e qualquer outra coisa aí que possa trazer gases intestinais. Bom, vamos aí à parte mais injustiçada do ovo, né? A gema do ovo. A gema do ovo tem 3 gramas de proteína, ou seja, ela tem metade da proteína de um ovo. Quando você joga uma gema fora, você está jogando metade da proteína fora também, tá? Tem aí mais ou menos cerca de 5 a 6 gramas de gordura, tá? Sendo 1,7 saturada e o resto só gorduras boas aí pro seu corpo. Eu dizer aí gorduras boas para definir as insaturadas é até um pouco errado hoje em dia, tá? Hoje a gente já se sabe que um pouco de gordura saturada é bom para o corpo, é benéfico, você precisa da gordura saturada. E o ovo é legal porque ele tem um balanço entre gordura saturada e insaturada muito bom. Então, em vez de se preocupar com gordura saturada, pelo contrário, fique tranquilo, porque está num balanço muito bom para o seu corpo. Falando aí de micronutrientes, né, os minerais e as vitaminas, ela é bastante rica, com destaque a vitamina E, que é um ótimo antioxidante, tá? Agora, qual que é o problema? O problema é que ela tem bastante colesterol, tá? E infelizmente alguns profissionais e pessoas aí sem capacitação acabam dizendo coisas absurdas a respeito da gema do ovo por conta do colesterol. Mas o curioso é, o colesterol dos alimentos pouco influencia o colesterol do corpo, tá? Um LDL ruim, alto, é prejudicial ao corpo, tá? Mas ele é mais ligado a 4 fatores: sedentarismo, obesidade, fumo e genética. O que você come não influencia tanto. Existe um trabalho apresentado por uma faculdade americana que comprova que o colesterol total é mais provido do seu próprio corpo do que dos próprios alimentos que você come, tá? Então, por exemplo, se você for gordo, você vai ter mais gordura em todos os lugares do seu corpo, inclusive na corrente sanguínea. Resumindo, a gema do ovo não é uma vilã, tá? Ela não só pode, como deve fazer parte da sua alimentação para você ter uma ótima saúde, tá? O colesterol dela não altera em níveis significativos o colesterol total do seu corpo. Então você pode consumir várias aí por dia sem problema nenhum. E agora vamos à terceira parte do ovo, que seria aí a casca, que todo mundo pensa que é 100% inútil, quando na verdade é um grande concentrado de cálcio aí que pode ser colocado na sua dieta. Existe uma técnica aí que é pegar as cascas dos ovos, colocar no forno por uns 15 a 20 minutos até elas ficarem bem secas, né? Aí a gente joga tudo no liquidificador, moe fazendo um pó, tá? E aí a gente tem o suplemento de cálcio mais barato do mundo. Uma colherzinha de café, aquela bem pequenininha, a gente tem todo o cálcio que a gente precisa para um dia inteiro, respeitando aí certas individualidades biológicas, claro. E vamos terminar falando do ovo cru, que você pode consumir sim, tá? A salmonela, segundo o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, ela é extremamente rara em ovos saudáveis, numa proporção aí de 1 para 30 mil ovos. Ou seja, matematicamente aí a chance de você pegar uma salmonela num ovo bom é de 0,003%, tá? Pra vocês terem uma noção,
A chance de você pegar o seu carro, sair e sofrer um acidente fatal, que você morra, é de 1 em 5 mil. Apenas estou mostrando aí que se você comprar ovos frescos, de qualidade, a chance de você se ferrar é praticamente impossível, tá? Se você abrir um ovo e o cheiro dele estiver normal, a cor dele estiver totalmente normal, a chance de ter alguma coisa de errado ali é praticamente nula. Para quem não conhece bem os meus vídeos, eles sempre são de caráter informativo, tá? Não estou dizendo que você deve comer ovos crus, que eles devem fazer parte da sua dieta. Apenas que você pode comer ovos crus, correndo um risco de praticamente zero. Um outro ponto aí é que a clara do ovo tem uma substância que se chama avidina, e ela atrapalha a absorção da biotina no corpo, que por sua vez pode atrapalhar a absorção da proteína do ovo, tá? Então quando a gente cozinha a clara do ovo, a gente destrói a avidina. Então por isso que muita gente defende que não se deve consumir os ovos crus. Por outro lado, a gema do ovo é lotada de biotina, tá? Essa biotina também é destruída quando a gente cozinha o ovo, certo? Então, se a clara do ovo tem a avidina, a gema do ovo tem a biotina. Então, acaba um neutralizando o outro. Então, se você for comer cru, coma o ovo inteiro. Se você comer apenas a clara crua, aí sim vai acabar atrapalhando um pouco, tá? Se comer junto, não tem problema nenhum. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco mais com esse vídeo, tá? Se ficou qualquer dúvida ou tiverem outras dúvidas de outros assuntos e eu puder ajudar, tem o tópico oficial do vlog aqui, tá? Faz a pergunta lá que eu estou sempre olhando e respondendo. Se inscreva no meu canal e clique no gostei. Um abraço e até a próxima.